se a gente já viu a função do estômago, né, através desse pequeno experimento aqui, que era com os músculos ele transformar a comida em um bolo mais mole, assim, né, e com a ajuda de alguns ácidos estomacais, transformar ela em um líquido com pedaços muito pequenos, né, dos nutrientes. Isso aconteceu no estômago. Agora a gente vai ver o que acontece no intestino. E o intestino começa aqui, esse primeiro pedaço do intestino se chama duodeno, e ele é enorme. Então aqui aparece uma placa, porque se fosse colocar o intestino, ele é muito comprido, né? Ele é muito comprido e daqui ele vai para o intestino grosso. Então esse é o intestino delgado, chama-se o intestino fino. Em inglês a gente chama de small intestine. Small no sentido que ele é mais fino, não que ele é pequeno mesmo, tá? Bom, então a gente vai ver a função do intestino e nesse nosso experimento aqui, então esse líquido aqui, né, que já passou pelo estômago, já foi bastante digerido pelo estômago, ele iria para o intestino. Então o intestino seria um tubo comprido, muito mais comprido do que eu consigo fazer aqui com esse meu plastiquinho do experimento, e o bolo alimentar entraria aqui, e eu vou representar agora o bolo alimentar por essa tinta vermelha. Então, o bolo alimentar entra aqui, e uma das funções muito importantes do intestino é que ele tem músculos bastante poderosos que vão empurrando o alimento ao longo desse tubo comprido, tá? Então, esses músculos vão fazendo assim e vão empurrando o alimento. Lá está indo o alimento. Mas essa é só uma das funções, tá longe de ser a principal. Porque, bom, primeiro, na verdade, porque ele é um tubo fininho assim, mas quando a gente pensa em absorção alimentar, porque todos os nutrientes vão ser absorvidos pelo intestino delgado, a gente, na verdade, teria que pensar num negócio mais assim, ó, né? Então, por quê? Porque o intestino ele é fininho, mas é como se ele fosse um negócio grande assim, enrugadinho, que fica fininho por causa que ele tá enrugadinho. E é isso que vai acontecer com o bolo alimentar. Ele vai passando por um tubo fininho, mas um tubo fininho que tem muitas dobrinhas, a gente chama de vilosidades intestinais. Eu vou derramar o bolo alimentar aqui, que já passou pelo estômago, para fazer ele passar por esse intestino aqui. Pronto. Esse era o meu bolo alimentar, ele tá no comecinho do intestino, no comecinho do duodeno, que é a primeira parte do intestino. E o que vai acontecer aqui? Aí vocês têm que imaginar, um monte de outros líquidos sendo derramados aqui dentro desse bolo conforme ele passa para lá. Ele vai passar para lá, os poderosos músculos intestinais estão funcionando, por isso que a digestão, ela usa bastante energia da gente, porque esses músculos ficam funcionando para empurrar, no meio dessas vilosidades todas aqui, né? Então, a gente tem que imaginar um intestino fininho, mas cheio de vilosidades. E aí, esses líquidos vão fazer mais digestão, vão quebrar ainda mais o bolo alimentar liquidinho que já tá bem quebrado, para fazer aquelas moléculazinhas enormes, né, ficarem moléculas pequenininhas. E essas moléculas pequenininhas vão sair da parede intestinal. Então, agora você imagina se essa parede fosse porosa, como um filtro de café, assim. Então, as moléculazinhas saem da parede intestinal e sabe o que tá esperando elas aqui fora? Vasos sanguíneos, elas vão para o sangue. Então é isso que acontece no intestino. Conforme elas vão passando para cá e vão sendo digeridas por esses líquidos todos, esses líquidos são produzidos pelo pâncreas, pelo fígado e pelo próprio intestino. E aí, conforme elas conseguem ficar quebradas em partículas pequenas o suficiente, elas conseguem atravessar as paredes do intestino e cair nos vasos sanguíneos. O que o sangue vai fazer? Vai distribuir para o corpo todo. Então, é isso que acontece no intestino.